seja muito bem-vindo. Esse é o podcast inaugural da EMD Desenvolvimento, a nossa empresa de marketing para médicos, profissionais de saúde, clínicas e outras empresas do setor de saúde. E nesse primeiro podcast, nós vamos começar pela identidade visual e pelo website que cada profissional de saúde ou que cada empresa na área de saúde deveria se preocupar para estar inserida dentro do mercado de saúde, seja no Brasil, seja internacionalmente. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar alguma coisa sobre a identidade visual, né? E a identidade visual, ela é a sua assinatura, ela é a sua marca. E ela é muitas vezes a primeira coisa que alguém que está buscando seus serviços percebe. Então, você deve caprichar na elaboração da identidade visual, você deve ter uma pessoa qualificada, um designer, alguém que realmente esteja familiarizado não só com as técnicas de elaboração de uma marca, mas também com as particularidades das marcas na área de saúde. Porque muitas vezes uma marca na indústria, no comércio, em áreas diferentes da área da saúde, podem ter características diferentes, como, por exemplo, cores diferentes, né? Na saúde, a gente privilegia determinadas cores, como, por exemplo, o verde, o azul, na elaboração da identidade visual. Mas é claro que isso varia de especialidade para especialidade, de serviço para serviço, e, sem dúvida, a marca ela deve refletir um pouco o serviço que você ou que a sua empresa realiza. E é a partir dela que a gente vai desenvolver todo o material gráfico, toda a identidade visual relacionada à atividade que você presta. Então, a identidade visual ela vai servir de base, por exemplo, para a elaboração, num segundo momento, do seu website, né, do seu site na internet. E o que a gente costuma dizer aqui é que o site, além de ser o seu cartão de visitas, né, a sua identidade visual foi sua marca, foi sua assinatura. E o site, ele é o seu cartão de visitas. Ele, além de cartão de visitas, ele vai funcionar como um verdadeiro depositório de informações para que, a partir dele, você desenvolva estratégias de marketing que alcancem o seu público final. Então, de uma maneira lógica, nós deveríamos obedecer essa sequência. Uma identidade visual bem definida, bem adequada ao serviço que você presta. A partir dali, todo o desenvolvimento de material de papelaria, de todo o material gráfico que você ou a sua empresa utilizam. E então, um segundo passo, a elaboração do website, do seu site na internet. Uma pesquisa recente mostrou que 1 em cada 20 buscas realizadas no Google, né? E a gente vai usar o Google como referência porque o Google é, sem dúvida, de maneira disparada, o maior buscador de informações na internet. Então, todo mundo que quer procurar alguma coisa, dá um Google, né? Vai ao Google e procura isso através dessa poderosa ferramenta de busca. Então, se descobriu, uma pesquisa recente mostrou que 1 em cada 20 buscas realizadas no Google está relacionada ao setor de saúde, a um sintoma. É muito comum alguém que vai procurar por um atendimento médico, inicialmente ir ao Google, buscar não só pelos seus sintomas, quando ele tem apenas ainda um sintoma, como também pela doença, pelo diagnóstico, se ele já tem um diagnóstico firmado, porque as pessoas estão buscando cada vez mais informação na internet. E o seu site, ele vai ter por finalidade prover essa pessoa que está buscando informação com informação de qualidade dentro da sua área de atuação. Então, é claro, além de uma parte visual, né, nós estávamos falando da identidade visual, além de uma parte visual do seu site que vai obedecer àquela mesma lógica e ser coerente com a identidade visual, com a marca que você elaborou num primeiro momento, você vai trabalhar com o seu site dentro de um template, né? Um template é como se fosse um modelo, uma roupa que o seu site vai vestir para se apresentar para o público final.
E esse template tem que estar de acordo com a identidade visual que você elaborou. Mas talvez a parte mais importante, não que essa não seja importante, talvez a parte mais importante esteja relacionada a, primeiro, técnicas de elaboração e de programação do site e, segundo, o conteúdo que você vai colocar dentro desse site. Em relação à técnica, hoje o Google, e aí nós vamos mais uma vez usar o Google como referência, né? O Google, através do seu algoritmo de busca, então vamos imaginar, vamos usar um exemplo qualquer, você é um profissional da cardiologia ou da dermatologia, ou você é um hospital, uma clínica de fisioterapia, de ortopedia, e você precisa fazer com que o seu site seja encontrado por pessoas que estão buscando esse serviço. E como é que o seu site vai ser encontrado? Ele vai ser encontrado muitas vezes através dos buscadores, entre eles, mais uma vez, destacamos o papel do Google. E o Google, na sua ferramenta, no seu algoritmo de busca, ele vai incluir uma série de coisas para ranquear melhor ou pior o seu site dentro dessa ferramenta de busca chamada SEO. Então, alguns atributos técnicos importantes devem ser respeitados para que o seu site alcance da maneira mais rápida e da maneira mais eficiente possível os primeiros lugares na busca orgânica, na busca do SEO do Google. Isso tem a ver não só com o título do seu site, o title tag, né, a maneira com que você escreve o título do site, a maneira com que você escreve a URL, né, o endereço eletrônico do seu site, como também a descrição do endereço do seu site, a meta tag. Né? A meta tag é um texto utilizado pelo Google para a busca do seu site dentro das diversas possibilidades, dentro de um algoritmo criado pelo próprio Google de busca de um determinado site ou de um determinado serviço, que é aquilo que você está querendo oferecer. Então, observem, existem questões técnicas importantes no momento da programação, no momento do desenvolvimento do seu site. E aí, o que a gente recomenda é que você tenha um profissional capacitado para fazer isso. É claro que hoje existem diversas ferramentas e qualquer um tem a capacidade de entrar e, por conta própria, muitas vezes, em modelos pré-formatados de sites, elaborar um site de uma maneira simples, de uma maneira eventualmente rápida, mas com certeza você está criando ali uma base frágil. Por quê? Porque se você quer atingir uma população grande, você precisa, para que o Google te localize de maneira eficiente, em primeiro lugar, obedecer regras de programação adequadas para que o seu site seja encontrado de maneira mais adequada pelo Google. E cada vez mais avançar e alcançar os primeiros lugares dentro da busca orgânica. A gente não vai falar hoje aqui nesse primeiro podcast, isso vai ser assunto para um podcast mais adiante, sobre link patrocinado no Google, sobre o Google AdWords. Como é que você monetiza para que o seu site apareça nos primeiros lugares de busca? Não é uma busca orgânica, é uma busca monetizada, é uma busca patrocinada, mas isso vai ser tema para um próximo podcast. Então hoje nós estamos falando da identidade visual, nós estamos falando do website, nós estamos falando de regras, de atributos importantes na parte técnica, e aí mais uma vez a gente reforça a necessidade de você ter alguém familiarizado com isso para desenvolver um site para você. E em segundo lugar, e talvez tão importante quanto, é a produção de conteúdo. A produção de conteúdo é que vai fazer com que seu site atinja os primeiros lugares na busca orgânica do Google. Por quê? Porque você está construindo um site, em primeiro lugar, a partir do zero. Quanto mais conteúdo você coloca e quanto mais visitas você passa a ter, melhor vai ser o seu ranqueamento ao longo do tempo. Então, existe um conceito, esse conceito vem da área comercial, vem da área de vendas, mas ele se aplica muito bem também ao mercado de serviços e ao mercado de saúde, né, que de certa forma está vendendo um serviço especializado nas suas mais diversas áreas.
Então existe um conceito muito importante que é o conceito do funil de vendas. Então um funil, né, como a forma de um funil, as pessoas você está produzindo conteúdo para atingir um topo desse funil. O topo desse funil ainda não há refinamento, são pessoas que estão buscando por informações gerais, acerca, por exemplo, o sujeito tem dor de cabeça, e aí ele entra no Google, bota dor de cabeça e ele começa a encontrar conteúdo, ele começa a ler conteúdo. Se você é um neurologista e quer oferecer informação para as pessoas que sofrem da cefaleia, que sofrem da dor de cabeça, você precisa estar atingindo essas pessoas lá no topo do funil. Porque não adianta você ter um conteúdo muito específico, muito técnico apenas, porque essas pessoas, antes de estarem familiarizadas com o tema cefaleia, com o tema dor de cabeça, elas não vão buscar, por exemplo, um conteúdo de fundo de funil, como, por exemplo, um e-book, como, por exemplo, uma informação técnica sobre um assunto específico, sobre uma causa, por exemplo, específica de cefaleia. Então, em primeiro lugar, a gente estimula que os sites, além, é claro, de toda uma área de apresentação, de quem você é, do seu background, da sua experiência profissional, da localização da sua clínica, de uma área, eventualmente, de dúvidas frequentes, e aí tem uma infinidade de ações que a gente pode colocar dentro dessa primeira página, com ilustrações, a maneira de colocar figuras, as descrições dessas figuras, os links para outros sites relevantes relacionados a essa área. Tudo isso vai fazendo com que o Google encontre cada vez mais você dentro do universo de pessoas que estão relacionadas àquele tema específico. Então a gente estimula que invista-se um tempo na produção de conteúdo e, em especial, na produção de conteúdo de topo de funil. Esse topo de funil, e aí nós temos diversas características para o conteúdo de topo de funil, número de palavras, regularidade. É muito importante que haja uma regularidade na produção de conteúdo. Para quê? Para que as pessoas comecem a navegar para dentro do seu site, e esse conteúdo eventualmente vai estar dentro de um blog dentro do seu site, né, que é uma área dinâmica, que é uma área de informações contínuas, atualizadas de maneira frequente. Então você está construindo conteúdo de topo de funil, essas pessoas estão navegando pelo Google, eventualmente encontrando sua informação de conteúdo de topo de funil, entrando para dentro do seu site, e dentro do seu site essas pessoas começam a entrar para dentro desse funil, que na área comercial era um funil chamado de funil de vendas, né? E que talvez lá no final existisse um botãozinho assim, comprar aquele produto. Então é alguém que está buscando uma televisão, um automóvel, e ele acha um conteúdo de topo de funil, ele começa a entender que televisão é essa, o que é a diferença de uma televisão 4K para uma que não é 4K, e aí ele começa a ir para dentro daquele funil até que finalmente ele encontra aquele produto que ele quer pelo preço mais adequado e ele clica naquele botão comprar. Uma analogia com a nossa área de saúde, quer dizer, a gente não está disponibilizando um botão comprar para ninguém, né? Mas na realidade a gente quer que as pessoas saibam que nós somos profissionais qualificados dentro daquela especialidade, dentro daquela área de atuação, e que essas pessoas podem contar conosco para o seu atendimento, para o seu tratamento, para o seu diagnóstico, para o seu acompanhamento. Então essas pessoas que vêm através da internet vão encontrar você por esse conteúdo de topo de funil, vão para dentro do seu site e lá dentro, repito, aquele cartão de visita que é o seu site, aquele depositório de informações relevantes, ele vai mergulhando para dentro desse funil até que finalmente ele chega num conteúdo de fundo de funil que você está oferecendo, ele se identifica com aquela necessidade e com a facilidade, né? A coerência de ir buscar o serviço oferecido com você, e lá no final ele está eventualmente ou clicando num botão, ou pegando um telefone, ou dando um telefonema para agendar uma consulta e para buscar um tratamento com você. Então acho que, em linhas gerais, nesses 15 minutos aqui desse nosso podcast inaugural, acho que é um pouco da informação que a gente pode passar sobre a importância da identidade visual e sobre a importância da elaboração de um site, não só como seu cartão de visita, mas como também como um verdadeiro depositório de informações que serão relevantes para estratégias que virão a seguir. E nós, nos próximos podcasts semanais, nós vamos voltar a tocar no assunto site,
mas aí avançando para as outras estratégias de divulgação dentro desse universo do marketing digital na área de saúde.